Se na Inglaterra vitoriana as mulheres já encontravam dificuldades em escrever e publicar, ficando quase sempre presas a obras de teor romântico, imaginem só um livro de uma escritora que se atreveu a enveredar pelos problemas econômicos e sociais trazidos pela Revolução Industrial. E é sobre esse livro que iremos conversar hoje, Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Olá pessoal, eu sou o Carlos, esse é o canal Livros e E-Books e hoje eu trago mais um livro vitoriano dentro do projeto Victober, que quem acompanha os canais literários já sabe que é um projeto que acontece todo mês de outubro, em que dedicamos o mês à apresentação de obras britânicas publicadas durante o reinado da Rainha Vitória ou que tenham algo a ver com esse período. Esse projeto já acontece na Inglaterra há alguns anos. No Brasil já está no 5º ano e foi uma iniciativa da Cristina, do canal Relivrando. É aberto a qualquer um que queira participar. É só utilizar as hashtags Victober e Victober Brasil nas suas postagens nas redes sociais. Os links para outros canais participantes e também para as edições anteriores estarão na caixa de descrição desse vídeo. E lá você também encontra outras informações, como minhas outras redes sociais, a minha lista de desejos na Amazon, além de links para a compra desse livro ou qualquer outro produto através da Amazon. Esse não foi o meu primeiro contato com a Elizabeth Gaskell, mas com certeza foi o mais abrangente, porque até então eu só havia lido um conto dela na coletânea Vitorianas Macabras, que aliás foi um dos contos do livro que eu mais gostei, tem vídeo aqui no canal, e eu li também A Casa Misteriosa, que é uma obra menos conhecida, muita gente confunde com A Casa Soturna do Dickens, mas não tem nada a ver. É um livro escrito a várias mãos pelo Charles Dickens, pelo Wilkie Collins, a Elizabeth Gaskell e a poetisa Adelaide Ann Procter. É um livro episódico e cada um desses autores escreveu um dos episódios do livro, que formam uma história maior. É bem interessante, deem uma olhada aí no vídeo sobre ele. Mas sem dúvida, Norte e Sul é a obra mais conhecida da autora. É um romance social que fala sobre as relações entre patrões e empregados, um tema que não era novidade para a autora, porque já no seu primeiro livro, Mary Barton, de 1848, ela já falava do assunto. Mas Norte e Sul vai um passo além. Ele apresenta a situação de proprietários de fábricas e de trabalhadores em uma cidade industrializada do norte da Inglaterra, mas através do ponto de vista de uma protagonista vinda do sul do país. E o livro é todo centrado nessa protagonista, a Margaret Hale, que acabou se tornando uma das personagens femininas mais icônicas da literatura vitoriana por conta da sua personalidade forte, determinada, e por algumas situações e atitudes que eram bastante incomuns e até ousadas para a época. A Margaret é filha de um pároco e ela vive com os pais na cidadezinha fictícia de Hellstone, no sul da Inglaterra. Aquela cidadezinha idílica, cercada de campos e bosques, uma vidinha tranquila e confortável. Mas por ser a única filha, a Margaret foi criada em Londres por uma tia rica para aprender a se comportar como uma dama. Então, ela tem bastante traquejo social, frequenta ambientes refinados, bailes, jantares, mas na verdade ela não gosta de nada disso, ela prefere ali a vidinha pacata do campo. Porém, a sua vida sofre uma reviravolta quando o seu pai, por uma questão de princípios religiosos, ele abandona a igreja, com isso perde o status e também a casa onde a família mora. Então ele tem que se mudar do local. E por sugestão de um amigo de longa data, o Sr. Bell, a família vai morar em Milton, que é uma outra cidade fictícia, mas no norte do país. Uma cidade bem maior do que Hellstone, uma cidade industrializada, com várias fábricas de processamento de algodão
e que enfrenta vários conflitos entre patrões e trabalhadores, né? Algo que acontecia muito durante a Revolução Industrial. E a cidade, né, escura, enfumaçada, movimentada, com muitos pobres, não causa uma boa impressão na família, especialmente na mãe e na criada, a Dixon, que também é uma personagem excelente, muitas vezes funcionando aí como o alívio cômico. E a família se instala em uma pequena casa. O pai começa a trabalhar como professor e um dos seus alunos é justamente um dos mais prósperos proprietários de fábrica da cidade, o John Thornton. É claro que esses dois, o John e a Margaret, irão formar o par romântico da história, mas não sem muitos contratempos e problemas, porque desde o início eles já entram em conflito. Ela acha que ele é um riquinho grosseiro, insensível, até desumano no trato com os empregados, enquanto ele a vê como uma menina mimada e arrogante. A Margaret é uma jovem que se preocupa com os pobres, admira a força moral dos trabalhadores e também é uma mulher de opiniões fortes. E no início, por estarem aí num meio do qual ela não conhece nada, ela tem algumas opiniões equivocadas e até um certo desprezo por essa corrida por lucro, essa necessidade de ganhar dinheiro. E essas opiniões irão se chocar com as do John Thornton. Mas no decorrer do livro, ela vai entendendo melhor o funcionamento daquela sociedade, tão diferente da vida no Sul, e a perceber a complexidade das relações trabalhistas, ao mesmo tempo que aprende a apreciar a cidade, trava amizade com alguns trabalhadores, especialmente a Bessie Higgins, que é uma outra moça que ficou doente por inalar penugem de algodão, e seu pai, o Nicholas, que é o líder sindical ali da localidade. Inclusive está preparando uma greve dos trabalhadores. E durante essa greve, uma multidão enfurecida ameaça o Thornton e a sua fábrica, e esse será o ponto de virada, não só nas relações entre patrões e empregados, mas também no relacionamento pessoal entre a Margaret e o Thornton. Paralelamente a isso, algumas tramas se desenvolvem, como a doença da senhora Hale, a mãe da Margaret, e também a história misteriosa de um irmão dela, o Frederick, que era marinheiro, mas que, por motivos que serão explicados mais tarde, ele está com a prisão decretada se puser os pés na Inglaterra. E por isso ele vive foragido em local ignorado. E para protegê-lo, a família nem mesmo menciona a sua existência para os outros. E quando ele enfim aparece, esse segredo também irá ter suas consequências. E nós acompanhamos também a história do Bolcher, que é um trabalhador das fábricas, que durante essa greve fica desesperado com o sustento da esposa, que é seriamente doente, e dos 6 filhos pequenos, porque o sindicato dá um auxílio financeiro para os grevistas, mas no caso dele, que tem uma família grande, não é suficiente nem para o mínimo necessário para sobreviverem. Então ele se vê pressionado. Por um lado, o sindicato o pressiona a manter a greve por tempo indefinido e por outro ele vê a necessidade de voltar ao trabalho para prover o sustento da família. E por fim, uma das coisas que mais me chamaram a atenção no livro, porque que aqui também é mostrado o outro lado da moeda, a situação dos patrões, que na maioria das vezes, até hoje, quase sempre são vistos apenas como ricos e de pura má vontade quando o assunto é remuneração, aumento ou bem-estar dos empregados. Só que em uma sociedade capitalista, a cadeia de produção é toda interligada e as empresas e seus proprietários também têm seus desafios e cobranças por parte das autoridades e dos mercados. E aqui no livro nós acompanhamos também esses bastidores da vida do Thornton, que à primeira vista é um patrão estúpido, violento,
Mas se for comparado com os seus colegas, ele tem uma preocupação bem maior em manter os seus trabalhadores em boas condições de trabalho e de saúde, como instalação de ventiladores nas fábricas, por exemplo, né, que ajudam a dispersar a poeira do algodão que fica suspensa no ar. Mas que os outros patrões veem como um gasto desnecessário. Então, o Thornton aparenta ser grosseiro, está preocupado apenas com o lucro da fábrica, mas no decorrer da história nós ficamos sabendo que ele tem seus motivos para agir como age e que sua vida também não é tão fácil quanto parece. E aí chegamos ao último personagem marcante dessa história, que é a senhora Thornton, a mãe do John. Ela sim, né, é altiva, autoritária, absolutamente orgulhosa, né, da sua situação social. E faz questão de deixar isso bem claro, especialmente para Margaret, porque ela a vê como uma moça intrometida, abusada, que não sabe se colocar no seu lugar e que ainda por cima parece estar despertando um interesse amoroso no filho. É uma personagem maravilhosa, né, daquelas que roubam a cena toda vez que aparece. E eu paro o enredo por aqui, para não revelar demais, mas muita coisa ainda acontece nessa história, né? Afinal, são mais de 700 páginas, nessa edição da Martin Claret, que foi a que eu li em e-book. Além dessa, existem várias outras edições à venda, como essa da editora Wish, mais recente, ou a da Pedra Azul. E essa aqui com uma curiosidade, ela traz na capa o título Margaret Hale e Norte e Sul na contracapa, como uma homenagem ao desejo original do título da autora. Mas isso daí eu explico mais tarde. Os links para a compra de todas as edições estarão na caixa de descrição. E se você quiser valorizar ainda mais a sua compra, saiba que eu destino integralmente a minha comissão de vendedor a uma instituição de assistência social. É só entrar no site da Amazon utilizando um desses links e adquirir qualquer produto que já está valendo. Eu agradeço demais a quem puder colaborar. Falando um pouquinho sobre a autora e a publicação desse livro, a Elizabeth Gaskell nasceu em 1810 em Londres, ficou órfã de mãe ainda bebê e foi criada pela família materna, longe do pai, do irmão, que era marinheiro mercante, e desapareceu quando ela tinha 18 anos. Ela se casou em 1832 com um ministro religioso e foram viver em Manchester, que era um grande centro industrial que frequentemente vivia tensões entre trabalhadores e os patrões. E como esposa de um religioso, por causa das ações de caridade, dos trabalhos filantrópicos, ela teve grande contato com as classes mais pobres. E isso deu a ela um conhecimento de causa que depois ela colocaria em seus livros. A Elizabeth teve 7 filhos, mas só 4 chegaram à vida adulta. E foi depois da morte de um deles que ela começou a escrever. E teve um grande apoio do marido para isso. Em 1848, ela lançou Mary Barton, que foi o seu primeiro livro, tornou-se conhecida, mas também sofreu críticas das classes mais altas, né, que a acusavam de ser conivente com os trabalhadores e as causas grevistas. Mas o sucesso desse livro chamou a atenção de ninguém menos que o Charles Dickens, que reconheceu o talento dela e a convidou para escrever na sua revista literária. E foi uma parceria que durou bastante tempo, mas era bem complicada, porque o Dickens era muito controlador e a Elizabeth não cedia às imposições dele. Por isso, os dois tiveram muitos conflitos, né, especialmente na ocasião da publicação desse livro. Norte e Sul foi publicado entre 1854 e 1855 na revista do Dickens, em 20 capítulos semanais. Acontece que na mesma ocasião o Dickens estava lançando o seu Tempos Difíceis, que era sobre o mesmo tema, mas com uma abordagem diferente, né? Porque o Dickens era bem mais incisivo e satírico, né, nas suas abordagens.
Além disso, a Gaskell queria ter certeza de que ela e o Dickens não utilizariam os mesmos elementos nos seus livros, né? Como, por exemplo, falar das greves. E aí eu fiquei bastante curioso, né, em conhecer essa obra do Dickens, que eu ainda não li, né? Quem sabe eu não coloco aqui como leitura para o próximo Victober. E tudo isso, né, dificultou a escrita do livro, e mais tarde ela diria que achou a quantidade de tempo gasto e as questões técnicas de escrever em formato de folhetim, em capítulos, ela achou isso tudo bastante cansativo. E como se não bastasse, ela tinha planejado uma obra maior, mas como a aceitação do público não foi tão boa quanto esperado, né, e as vendas da revista caíram, o Dickens exigiu que ela encerrasse a história com 20 capítulos, e não com os 22 que ela tinha planejado. Mesmo assim, ele reclamou da queda das vendas da revista, colocou a culpa na Gaskell, dizendo que ela não aceitava as suas sugestões e que ela tinha dificuldades em cumprir prazos, né? Além de ter escrito uma história cansativa até o último grau, nas palavras dele. E um dos pitacos do Dickens, ao qual a Gaskell cedeu, foi em relação ao título, que ela queria que fosse Margaret Hale, mas a opinião do Dickens prevaleceu. Ele sugeriu Norte-Sul, né, alegando que o título era mais abrangente e representava melhor os conflitos da história. E o lançamento em livro aconteceu no mesmo ano, mas a autora fez várias alterações no texto, né, além de incluir um prefácio, e nesse prefácio ela explica que não conseguiu desenvolver a história como desejava por conta das limitações do formato folhetim, então ela adicionou 4 novos capítulos. E além da Inglaterra, o livro foi lançado também nos Estados Unidos e na Alemanha, mas recebeu, né, críticas duras, muitas delas fundamentadas naquele pensamento preconceituoso de que uma mulher não poderia entender de problemas industriais ou da indústria do algodão, né? Que ela não tinha aí a masculinidade necessária para lidar adequadamente com os problemas sociais. E mesmo tendo o elogio de 2 outras grandes e já consagradas escritoras, né? A George Sand e a Charlotte Brontë, não ajudou muito. Mesmo assim, a autora continuou escrevendo e publicando, mas sem ter um grande sucesso, até quase cair no esquecimento após a sua morte em 1865. Mas com o passar do tempo, né, as obras da Gaskell foram sendo recuperadas e vistas com outro olhar, né, como retratos muito bem realizados dos problemas sociais e que iam de encontro aos pontos de vista predominantes na sua época. E as diferenças aqui entre o norte e o sul, entre o rural e o urbano, entre a modernidade e a tradição, né, são todas muito bem descritas, né, não só nas paisagens, mas principalmente nos costumes sociais. Mas também as diferenças entre as classes sociais, entre patrões e empregados, são muito bem retratadas, né? Especialmente porque ela não toma partido. Ela expõe os fatos e todos os lados dessa situação, né? Deixando que o leitor decida, né? Sem tentar nos influenciar. E eu gostei muito dessa abordagem. Os acontecimentos do livro, eles envolvem a gente, prendem o nosso interesse, ainda mais por conta dos personagens que eu achei muito bem construídos. É claro que toda essa questão social serve de pano de fundo para a história de amor entre a Margaret e o Thornton, e na minha opinião pessoal, esse foi o lado mais fraco do livro. Eu não tenho nada contra obras românticas, mas as idas e vindas do casal me lembraram muito o Orgulho e Preconceito, né? Aquelas cenas de briguinhas, de troca de farpas entre 2 apaixonados, muito baseadas em mal entendidos, né? Aquela história de que uma pessoa viu uma situação, achou que era uma coisa e era outra bem diferente, mas ninguém quer dar o braço a torcer e esclarecer o fato.
Então acaba causando muita confusão. Mas mesmo aqui a autora foi inovadora, porque é muito raro em obras vitorianas a gente ver o lado do homem que está sofrendo por um amor não correspondido. E aqui todos os sentimentos e conflitos do John Thornton são totalmente expostos, e isso torna os personagens muito mais palpáveis e reais. Então, Norte e Sul é um livro muito bem narrado, envolvente, fácil, gostoso de ler, e com o tempo acabou se tornando uma das obras mais queridas pelos ingleses e hoje é um dos maiores clássicos da literatura britânica. E existem duas adaptações muito conhecidas desse livro, ambas produzidas pela BBC, uma de 75 e a mais famosa de 2004, em 4 capítulos, que é realmente excelente. Ela não foi exibida por aqui, até onde eu sei, mas na caixa de descrição eu deixo os links para quem quiser conferir essa versão. Vale muito a pena. E hoje esse livro tem uma enorme legião de fãs, já surgiram também algumas outras obras relacionadas, como essa aqui, Um Coração para Milton, da escritora Trude Breger, também lançada aqui pela Pedra Azul, e que traz a continuação da história, dessa vez contada pela bisneta do casal de protagonistas. A mesma autora já lançou também outros livros sobre esse universo, todos com boa aceitação, o que só reafirma o status de clássico que Norte e Sul alcançou. E é isso, esse foi mais um grande clássico vitoriano para o nosso projeto, uma obra mais do que recomendada, e agora eu quero conversar com vocês a respeito. Então, se você já leu ou pretende ler essa obra, deixe seus comentários aqui embaixo para a gente continuar o papo. Eu peço ainda que, por favor, não esqueça da curtida no vídeo. Se estiver conhecendo o canal agora, faça a sua inscrição. E se puder compartilhar com outras pessoas que também gostam de ler, fico muito agradecido, porque eu dependo desse apoio de vocês para que o canal seja divulgado pelo YouTube, certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.